nesse momento, que pegue uma Bíblia para que você possa ouvir a voz de Deus, porque Deus tem uma palavra para você nesse momento. Deus, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o seu coração, Ele conhece também o seu contexto, aquilo que você tem enfrentado, e nessa noite a palavra de Deus certamente ela vem trazer edificação, fortalecimento para os nossos corações. Eu vi aqui que a nossa irmã Jaciara entrou, acabou de entrar. Seja bem-vinda, minha irmã. Aqueles também que estão chegando, né, abra a sua Bíblia, pegue uma Bíblia. Hoje é noite de estudo bíblico e nós vamos ler o texto, que é o texto da nossa exposição nessa noite, lá no Salmos de número 57, do versículo 1 ao versículo de número 5. Salmos de número 57, do versículo 1 ao 5. E como hoje é noite de estudo bíblico, você pode também, à medida que for surgindo alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que você queira fazer, fique à vontade, pode usar aí os comentários para que a gente possa interagir. Não ser aqui um monólogo, mas a gente poder conversar, interagir um pouco. Então, Salmos de número 57, versículos de número 1 ao versículo de número 5. Henrique, se chegar perguntas, aí você levanta a mão. Eu não estou escutando nada com essa sua máscara aí. É só levantar a mão, que aí eu dou uma paradinha para olhar, porque se você falar eu não escuto. Tá bom? Então, Salmo 57, do versículo 1 ao 5. O Henrique aqui já foi orientado. E aí, se você tiver alguma pergunta, aproveita nessa noite, porque certamente essa palavra irá falar ao seu coração. Receba como a voz de Deus que ela é, falando à sua vida e ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 57, do versículo 1 ao versículo de número 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações nessa noite. Eu gostaria de fazer mais uma oração, né? Nós vamos pedir também pela sua vida. Eu sei que já foi pedido aqui, mas vamos pedir mais ainda, para que Deus ilumine, lhe dê entendimento, também me dê clareza aqui na exposição da palavra. Ore comigo, feche seus olhos nesse momento. Fale com Deus, você está na presença do Senhor, ore a Ele em nome de Jesus. Meu Pai, nós nos colocamos nesse momento diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a debilidade, a fraqueza, Senhor, que há em nós, mas cremos no poder do Espírito, do Espírito que nos ajuda, do Espírito que é o nosso preceptor, o nosso mestre, que nos ajuda na exposição, nos dando clareza. Eu te peço que Ele nessa noite nos ajude para que o Teu povo seja alimentado. Pai, tenhas misericórdia de mim e fala aos nossos corações. Tu sabes o que nós necessitamos antes que venhamos pedir a Ti. E rogamos nessa noite, derrama a Tua graça sobre nós, sobre cada lar, sobre cada irmão que está participando desse estudo bíblico, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem nessa noite é Como os filhos de Deus enfrentam os dias maus. Como os filhos de Deus, você que é filho, que é filha de Deus, como é que a palavra do Senhor, ela nos ensina a enfrentar esses dias de adversidade, esses dias de aflição que nós estamos passando. Então nós iremos focar a nossa atenção, ouvir a voz de Deus naquilo que esse salmo, ele vem trazer para nós acerca desse tema. Irmãos, o nosso Deus, ele é fiel e é misericordioso para nos livrar no dia mau. Nós não podemos esquecer que nesses dias que nós temos vivido, dias que têm causado pavor em nosso coração, nós temos um Deus que é compassivo, um Deus que se inclina para as nossas necessidades,
as necessidades da nossa alma e Ele nos ajuda. Mas Ele também é o Deus que nos promete e que as promessas dele são seguras e são fiéis, porque assim como Ele disse que ajudaria os seus filhos e o seu povo, assim Ele faz. Irmãos, é notório para todos nós, nós temos vivido dias difíceis, dias não tão fáceis assim. Nós hoje ouvíamos o rádio, enquanto eu fui buscar meus filhos na escola, e a gente via toda essa estatística que está sendo dada aí da quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas que estão morrendo. Nós estamos vendo uma onda de pessoas infectadas com o Covid. Aqui em João Pessoa já foi noticiado que 93% dos leitos de UTI, irmãos, já estão ali com pessoas, ou seja, mais 7% para que os leitos se fechem e aí a coisa complica um pouco mais. Essas informações, irmãos, nos mostram que os nossos dias não são maus, não são bons, são dias maus. Além disso, irmãos, nós temos visto aí hospitais com superlotação. Além disso, a economia do nosso país, irmãos, que está se dissolvendo em decorrência dessa situação que nós estamos passando. Tudo isso gera, de certa forma, uma preocupação em nossos corações, uma preocupação acerca de como será o dia de amanhã. O nosso maior inimigo, e eu queria focar nesse inimigo nessa noite, nesse momento, é esse Covid. Esse Covid que tem testado a fé de muitos, esse Covid que tem se levantado, esse vírus que tem se levantado para provar a minha e a sua fé no Deus a quem nós servimos. E aí, uma pergunta que nesses momentos fazemos é: para onde nós devemos olhar nesse momento? Para qual monte nós devemos buscar o socorro, como diz o salmista, né? Para onde elevo os meus olhos, né? De onde vem o meu socorro? E o nosso socorro vem do Senhor. Nós precisamos, nesse momento que estamos passando, olhar para Deus. E a mensagem do Senhor, aqui nessa passagem do Salmo 57, versículo 1 a 5, nessa noite, vai focar bem a nossa visão no Deus a quem nós servimos. Precisamos olhar para Ele, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. E Ele está pronto a nos socorrer no dia mau. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus está conosco, Ele é a nossa companhia. Sob as suas asas nós estamos guardados. Ele é a nossa fortaleza, como canta o salmista. E eu queria que você observasse comigo esse salmo. Irmãos, antes de irmos para o salmo, precisamos nos lembrar que essa situação que o mundo tem sofrido agora, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, não é obra do acaso. Ela tem um sentido. Por mais terrível, por mais dor que ela cause ao coração daqueles que já perderam entes queridos, nós sabemos que Deus, Ele está a operar. Que a história ela não está desgovernada. Que a história tem um Deus soberano, um Deus como Ele se revela na palavra e não na mente dos homens, um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Olhando, irmãos, para a palavra dEle, nós podemos entender o que tem acontecido. E o que tem acontecido é um chamado de Deus à nossa nação, é um chamado de Deus às nossas vidas. Mas um chamado a quê? Um chamado a olhar para Ele. Um chamado a tirar os nossos olhos das coisas dessa terra e nos voltar para o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que está no controle da história. Meus irmãos, o Salmo de número 57, que é o Salmo da nossa exposição nessa noite, é um Salmo de lamento. É um Salmo que está incluído num grupo de salmos chamados Salmos de Lamento. Porque aqui o salmista expressa a sua dor, a aflição que estava tomando conta, invadindo o seu coração. Alguns estudiosos atribuem esse salmo a Davi. Dizem que esse salmo foi escrito por Davi, e provavelmente quando Davi estava sob uma grande perseguição. Como vocês conhecem a biografia de Davi, estava sendo perseguido por Saul. Quando Davi realiza alguns feitos e o povo começa então a louvar a Davi e olhar Davi com os bons olhos, o coração de Saul se enche de inveja. E Saul então deseja matar Davi. Davi, para não enfrentar o ungido do Senhor, ele sai e vai a se esconder. E Saul vai atrás dele. E provavelmente é nessa circunstância que Davi então começa a escrever esse salmo.
É nessas circunstâncias que Davi expressa o seu lamento pela tristeza, pela perseguição que ele estava passando, pelo perigo iminente que havia em sua vida. Irmãos, Davi estava sob perseguição, você pode observar lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, e no 24, versículo 3. Esses dois textos nos mostram Davi numa situação bem difícil. Davi se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão, onde ele se escondeu ali, quando esteve bem próximo, se quisesse tirar a vida de Saul, ele tiraria. Mas ele, como um homem temente a Deus, sabendo que Saul era o homem que deveria estar à frente ali da nação, naquele momento, Davi não faz isso. E alguns estudiosos dizem que provavelmente foi nessas circunstâncias que Davi foi inspirado por Deus a escrever esse salmo. As palavras do salmista, irmãos, revelam uma situação de grande aperto por causa de um inimigo. E veja o que diz o versículo 4. Na parte A ele diz assim: a minha alma está rodeada de leões. Irmãos, o que é uma alma rodeada de leões? Uma alma oprimida. Uma alma que está diante do seu inimigo e ver o seu inimigo a qualquer momento ali a abocanhá-lo como um leão. Davi se sentia assim. Davi se sentia, talvez como você está se sentindo, diante de tudo o que você tem contemplado, diante de tudo o que você tem visto. Um grande leão a rugir, um leão que ameaça, que faz o seu coração e a sua vida tremer, que está nesse momento sobre a sua vida, que está a ponto de pegar você. Eu poderia dizer que o grande leão desse momento, para a nossa sociedade, para todos nós, se chama Covid, se chama o vírus, Covid-19, irmãos. Quantas pessoas amedrontadas, irmãos. Quantas pessoas com o coração aflito, achando que não vão sobreviver a essa situação, não conseguem dormir direito, alguns estão tomando medicamentos para ver se conseguem encontrar o sono à noite, porque estão apavorados com medo desse leão. Davi estava exatamente numa situação dessa. Os seus inimigos, provavelmente Saul, que ameaçava tirar a sua vida, que ameaçava encontrá-lo e ali despedaçá-lo. Saul vai ao encontro de Davi, e Davi foge, e Davi escreve a Deus, e Davi canta ao Senhor. Irmãos, o inimigo, ele tem rugido diante de cada um de nós, e nós precisamos do socorro divino, do socorro do nosso Deus diante desse momento que nós estamos passando. Esse salmo, na sua estrutura, ele está dividido em duas partes. Se você ler o salmo aqui completo, e você poderia perguntar: pastor, por que não pregar no salmo completo? Há quem diga, e eu concordo, que esse salmo, na verdade, é a junção de dois salmos. Do versículo 1 ao versículo 5, o que é que nós encontramos aqui? O salmista tratando sobre a confiança na misericórdia e fidelidade de Deus. É isso que o salmista expressa do versículo 1 ao 5. Que ele tem um Deus, o Deus que é compassivo, o Deus que é cheio de compaixão e de misericórdia. E aí, do versículo 6 ao 11, o que é que o salmista expressa? O desejo, o anseio, o anelo pela vitória de Deus diante dos seus adversários. Aquele que editou esse salmo juntou essas duas partes, e aí é por isso que nós estamos pegando do versículo 1 ao versículo 5, porque seria um dos salmos para a gente fazer a exposição nessa noite. Há quem diga, irmãos, que esse Salmo 57 é isso, uma junção de dois salmos, que uma junção dada pelo próprio Deus, dada sob inspiração divina, porque aqueles que têm o Deus, que é Deus de misericórdia, o Deus que é fiel nas suas promessas, é o Deus que enche o nosso coração de expectativa. Hoje, pela tardinha, conversava com a minha filha, Mariana chegou e ela estava bem preocupada com relação ao Covid, como é que vai ser e tal. E eu dizia a ela: minha filha, tenha esperança, porque isso não é para toda a vida. Tenha esperança, porque isso vai cessar mais adiante. Isso é só um momento que nós estamos passando. E aí a gente mostrou a ela que Deus está no controle da história. De que o nosso Senhor é quem sabe o início e o fim de todas as coisas. E nós precisamos confiar nesse momento.
Irmãos, quem tem um Deus que é Deus de misericórdia, de compaixão, que nos socorre na fraqueza, o Deus que é fiel naquilo que promete, é o Deus também que gera em nosso coração expectativa acerca daquilo que virá. Esse salmo, irmãos, nos traz grande alívio para os dias difíceis que nós estamos vivendo. Dias difíceis esses onde vemos o inimigo a bater à nossa porta, o inimigo a chegar cada vez mais próximo da nossa vida e gerar em nós o pavor da morte. Se olharmos bem, irmãos, para aquilo que o salmista aqui canta, porque aqui é um hino que ele expressa ao Senhor, nós perceberemos algumas orientações que esse cântico ele nos dá, e eu queria que você pudesse observar essas orientações comigo. Primeiramente, irmãos, aqui o salmista vai nos ensinar a enfrentar esses dias, e ele vai nos mostrar que no dia mau nós precisamos nos humilhar diante da misericórdia de Deus. Nesses dias de pavor, nesses dias de medo, nesses dias de perigo que nós estamos passando, é necessário um coração humilde, é necessário um coração que se volte para Deus, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a grandeza do Deus a quem nós servimos. Irmãos, o salmista começa seu hino dizendo o seguinte, observe aí no versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Por 2 vezes o salmista aqui repete a palavra misericórdia, que é uma palavra que vai ser o seu conceito, a sua ideia repetida, vai ser repetida outras vezes aqui nesse salmo. Ele repete, irmãos, o que fora dito, inclusive no salmo anterior, no versículo 1 do salmo 56, observe que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, é uma repetição, é um salmo de lamento, onde o salmista, com o coração despedaçado pela a calamidade que ameaçava a sua vida, ele se volta a Deus e ele diz: Senhor, eu preciso do teu auxílio, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ele repete isso, irmãos. O seu pedido é uma ação humilde, de súplica a Deus. É uma ação de alguém que sabe que diante daquilo que os seus olhos estão vendo, ele não pode fazer muitas coisas. O que Davi poderia fazer diante de Saul, diante do rei de Israel? Irmãos, humanamente falando, ele não poderia fazer nada. E principalmente porque Saul era ungido do Senhor. Irmãos, ele reconhece a sua fraqueza e se volta para o Deus Todo-Poderoso. Deus que pode livrá-lo do inimigo. E é por isso que ele começa o seu salmo cantando e pedindo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Essa expressão aqui, tem misericórdia, poderia também ser traduzida como: seja gracioso, ó Deus, para comigo. Em outras palavras, Deus, derrama do teu favor sobre mim. Davi está pedindo a Deus no seu cântico: Senhor, tu sabes do que eu preciso, tu sabes da fraqueza que eu tenho, tu sabes da impossibilidade da minha vida, e eu peço a ti, Senhor, derrama do teu favor, me ajuda com a tua misericórdia. É em fraqueza que o salmista pede o socorro de Deus. É em fraqueza. Naquele momento de calamidade, perigo, a sua vida se volta para Deus em humildade. Aqui Davi nos ensina isso, irmãos. Nos ensina que no dia difícil, no dia mau que nós estamos passando, o que nós precisamos é ter um coração humilde. Um coração em completa dependência para com aquele que é o nosso Criador, o Senhor da história, aquele que cuida das nossas vidas. Irmãos queridos, os dias maus, eles revelam as nossas fraquezas. Não é assim? Os dias maus revelam a nossa fraqueza. Revelam porque nós não conseguimos controlar os dias maus quando eles vêm. Quem imaginaria que há um ano atrás, nós teríamos que passar um ano lutando contra um inimigo invisível, que tivemos que mudar todos os planos. Por isso o sábio Salomão diz: ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra. É o Senhor quem coloca o ponto final. E nós, irmãos, precisamos entender a nossa fraqueza diante desse perigo que nós estamos passando.
diante dessa situação que nós estamos passando, este não é momento para batermos no peito e acharmos que somos fortes o suficientes, que estamos prontos para enfrentar o que der e vier, porque fisicamente estamos saudáveis, porque temos inteligência o suficiente. Esse é momento de nos humilharmos, irmãos. Esse é momento de reconhecer que nós precisamos de Deus, precisamos da atuação de Deus na nossa vida, na nossa história. Hoje pela manhã, eu soube de um amigo, colega meu lá de Macaparana, saudável, jovem, bem mais jovem do que eu, mas que estava na UTI por conta do Covid. Talvez, eu não sei a situação de saúde como ele estava, mas irmãos, talvez, pelo que eu conheço, ele poderia dizer, eu estou bem, esse vírus não tem por que me ameaçar. Mas o vírus deixou ele prostrado, colocou ele no leito, e fazem 7 dias que ele está na UTI. Na UTI. Irmãos, nos dias maus, nos dias difíceis, o que Deus quer é um coração humilde. Quebre o seu coração. Não confie nas suas próprias forças. Não confie naquilo que o espelho te mostra. Confie em Deus. Ponha a sua vida em Deus, porque nos dias maus, o que nós precisamos é ter o coração pequeno, o coração humilde. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz que quando estamos fracos é que estamos fortes. Este é um segredo da fé cristã. Quanto mais fracos, quanto mais débeis nós somos diante de Deus, mais de Deus somos agraciados, mais de Deus recebemos forças para encarar as dificuldades. Então, não é hora de bater no peito, é hora de quebrantamento, é hora da igreja chorar, é hora da igreja dizer, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente. Então, meu irmão, aprenda com a orientação que o salmista está dando aqui. Ele nos diz ainda, em segundo lugar, que no dia mau nós precisamos, nos dias difíceis que nós estamos passando, precisamos buscar a proteção divina contra o inimigo. Quem é que nos protege? É a Coronavac? Né? Quem é que nos protege de verdade? Irmãos, onde o salmista vai buscar se refugiar no dia mau? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para encontrar a resposta no texto bíblico. E aí, na parte B do versículo 1, ele diz assim: à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nas sombras das tuas asas, no conforto das tuas asas, ó Deus, é que nós nos abrigamos. É onde a tua igreja, é onde o teu povo se abriga. Irmãos, ele não busca refúgio nos tesouros. O salmista não busca refúgio naquele pé de meia, como costumamos falar, que ele tem guardado. Ele não busca refúgio nem mesmo na habilidade da espada. Uma vez que Davi era guerreiro, ele poderia dizer, o inimigo é grande, mas eu tenho uma espada afiada, mas eu tenho uma habilidade. Não, o salmista canta a Deus e diz, Senhor, é debaixo das tuas asas que eu me abrigo, eu me refugio, eu me guardo debaixo das tuas asas. E essa é uma imagem extremamente significativa para nós. Entenda uma coisa, você que está nos ouvindo nessa noite, só os tolos é quem confiam naquilo que não podem lhe dar segurança. Só os tolos é quem entram no mar com o bote furado. Só os tolos é quem andam num carro que vai explodir. Só os tolos que, mesmo sabendo do perigo que correm, ainda continuam confiando naquilo que não podem lhe dar segurança. O salmista diz, à sombra das tuas asas me abrigo, e até que passem a calamidade. Calamidade aqui é o perigo. Provavelmente ele estava vendo que a sua vida estava por um triz, que a sua vida estava correndo grande risco, e ele diz, quando a minha vida está por um triz, Senhor, é debaixo das tuas asas que eu me sinto seguro. Eu não temo a minha vida. Ele poderia também dizer a mesma coisa, e agora eu vou trazer aqui uma imagem que provavelmente nos remete ao que o Davi está ensinando aqui. Ele poderia dizer, é debaixo, assim como o pintinho
se conforta debaixo das asas da galinha, contra o frio da noite, contra os animais que vêm à noite para devorar a sua vida, assim, ó Deus, eu me refugio debaixo das suas asas. Porque debaixo das asas do Senhor não temos o que temer, debaixo das asas do Senhor nós somos guardados, debaixo das asas do Senhor há o conforto que nós precisamos, irmãos. Mas o salmista também poderia estar aqui se referindo a outras asas, não as asas de uma galinha ou as asas de alguma ave. Ele poderia estar se dirigindo às aves, se referindo às asas dos querubins. Alguns intérpretes fazem essa relação e dizem que lá no tabernáculo havia sobre o propiciatório 2 querubins que tinham grandes asas, onde as asas se tocavam. E o salmista provavelmente está dizendo o seguinte: debaixo das tuas asas, fazendo uma referência àquele lugar onde era o lugar de encontro com Deus. Ele está dizendo: Senhor, quando estou mais perto de ti, quando eu estou debaixo das asas dos querubins, ali junto à mesa da propiciação, eu me sinto seguro, Senhor, porque eu estou na tua presença, porque eu estou contigo. Você pode ver essa imagem lá em Êxodo capítulo 25, versículo 20, onde fala desses querubins com as suas asas. Irmão, sendo assim essa imagem, sendo esta a imagem que ele tinha em mente, ele está dizendo que se sente seguro quando está na presença de Deus, que a calamidade, que o perigo, que para nós o vírus não tem por que nos assombrar, porque estamos debaixo das asas do nosso Deus, das asas daquele que nos guarda. Irmãos, ambas imagens, seja a imagem da ave, da galinha, seja a imagem dos querubins, nos comunicam uma coisa só, nos revelam que em Deus está a proteção do salmista e também está a nossa proteção. É as asas de Deus que precisamos buscar no dia mau, é estar debaixo das asas de Deus que precisamos nesses dias difíceis, de pavor e medo que nós temos enfrentado. Irmãos, no Senhor, o nosso coração está seguro. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo, você que chegou aqui talvez, até por uma eventualidade, chegou aqui, apertou e de repente parou aqui, está ouvindo essas palavras. Eu quero lhe dizer uma coisa: não nos distanciemos daquele que pode nos dar segurança nesses dias difíceis que nós estamos passando. Não deixe que o seu coração esfrie, porque você já perdeu o contato físico com os irmãos. Eu sei da importância que é estarmos juntos. Eu sei da importância que é nos ver olho no olho. Isso aqui vai passar. Mas não deixe que o inimigo escancare na sua vida o distanciamento entre você e Deus. Aproveite esse distanciamento para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ler livros que tragam edificação para a sua alma, que te faça andar com sabedoria nos caminhos do Senhor. Vá para debaixo das asas de Deus, busque estar na presença dEle e busque estar na proteção dEle. Não deixe o teu coração sabotar os planos que você tem feito para estar na presença de Deus, porque é assim, você diz: hoje eu vou ler, hoje eu vou meditar na palavra, passa o dia e não faz isso. O coração é sabotador, porque ele é pecaminoso, porque o nosso coração ainda está lá o pecado nele. Precisamos estar debaixo do calor das asas do nosso Deus. Os cobertores e escudos que esse mundo nos dá, irmãos, não podem nos livrar do frio e nem da ameaça que os inimigos trazem para nós. Não podem. O que é que esse mundo pode nos dar? Eu lembro que quando surgiu a variante do coronavírus, foi um pavor. Eu confesso a vocês que eu fiquei assustado, porque a gente pensa: pronto, vai vir a vacina e agora de repente surge uma variação e aquela vacina já não serve mais. A minha lógica foi essa. Eu fiquei preocupado, irmãos. E eu fiquei preocupado porque por um momento eu quis acreditar e confiar de que a solução está na Coronavac. A solução está em Deus. A solução está em Deus. É Deus, irmãos, quem dá sabedoria aos homens. É Deus quem controla todas as coisas. E é nele que o nosso coração encontra descanso e refúgio. Ele é o cobertor para o dia de frio. Ele é o escudo que nos protege quando o inimigo está à porta batendo. É Ele, irmãos, quem guarda o nosso sistema imunológico.
para que a gente, mesmo que sejamos infectados pelo coronavírus, possamos suportar e passar firmes. O que mais o salmista ainda nos mostra aqui nesse salmo? Ele já nos dá duas orientações. Ele primeiramente nos manda ser humildes. Ele também aqui nos mostra que precisamos buscar a proteção no Senhor. Mas ele nos diz algo mais. No dia mau nós precisamos confiar na proteção divina diante do inimigo. Pastor, mas buscar não é a mesma coisa de confiar? Não. Às vezes buscamos, mas mesmo buscando, está na presença do Senhor, o coração ainda continua incrédulo. O coração ainda não confia, porque não descansa. É aquela pessoa que diz assim, olha, eu confio em Deus, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas não consegue dormir, não come direito, né? Vive agitado, correndo para um lado e para o outro, o coração não consegue descansar em paz, a cama se torna uma cama de ferro, porque vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, né? Por quê? Porque embora esteja buscando a Deus, o coração ainda não confia. A gente precisa buscar, mas a nossa busca precisa ser uma busca confiante, uma busca que nos leve a confiar, a ter fé no nosso Deus, né, diante daquilo que temos passado. É isso que o salmista vai nos ensinar do versículo 2 ao versículo 4. O salmista, ele se volta para a fidelidade de Deus e entrega a sua vida aos cuidados do Senhor, e ele diz assim no versículo 2: clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele clama ao Deus Altíssimo. E esse Deus a quem ele clama, o Yahvé, é o Deus que executa tudo por ele. Essa expressão aí, executar, irmãos, que ele usa aí, é uma referência à fidelidade de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: o meu Deus é o Deus que cumpre aquilo que ele prometeu. A oração do salmista é uma oração baseada em quem Deus é e naquilo que Deus prometeu. Não é uma oração segundo ele bem entende, é uma oração segundo ele conhece o seu Deus. E ele pede ao seu Deus, e ele clama ao seu Deus na confiança de que o seu Deus irá executar aquilo que prometeu sobre a vida dele. Ninguém, irmãos, pode deter o que o nosso Deus faz. O Deus Altíssimo, ele cumpre fielmente o que prometeu para nós em Cristo Jesus. De maneira que ele cuida da nossa vida. Ele diz, coloquem sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você. Ele diz para mim e para você, busque primeiro a minha retidão, a minha justiça, a comida, a vestimenta, tudo isso aí vão ser acrescentados à sua vida. Este Deus também diz, olha, eu sou o teu pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez por você. E este bom pastor, ele sabe dos pastos que nós precisamos. Este bom pastor, ele sabe das águas que precisamos beber. Ele sabe da retidão que buscamos e queremos para a nossa vida, que vem dele. Ele sabe também da proteção que nós necessitamos quando passamos pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, os inimigos do salmista lutam contra o auxílio de Deus. Lutam contra aquilo que o salmista pede ao Senhor. No versículo 3 ele diz assim, dos céus, observe na sua Bíblia, dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Quando um servo de Deus ora em nome de Jesus, quando nós oramos em nome de Cristo Jesus, e o mundo se volta contra nós, contra a oração que fazemos, o mundo está se voltando contra o próprio Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, não é quando oramos segundo o que queremos, oramos como o próprio Jesus oraria. Quando o mundo se levanta contra nós, o mundo está se levantando contra o próprio Cristo e contra o próprio Deus. O salmista está aqui, nos deixa isso claro. Ele pede o auxílio do Senhor e os seus inimigos procuram agir contra ele, agir contra a misericórdia e a fidelidade de Deus que está sobre a vida dele. Esse auxílio, irmãos, vem dos céus. Esse auxílio também é uma expressão da misericórdia e fidelidade divina sobre a vida do salmista. Os inimigos ferozes, famintos, com toda crueldade e peçonha, não alcançam a vida daquele
que confia na proteção de Deus. E no versículo 4, então o salmista diz assim: a minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Mas, embora o salmista veja tudo isso, o salmista diz: mas o meu auxílio vem dos céus. O Deus Altíssimo é quem executa tudo por mim. O que é isso, irmãos? Confiança. Mesmo diante desse momento de calamidade e perigo que sua alma passava, ele expressa a confiança em Deus. Não adianta você só querer a proteção de Deus. Você precisa confiar. E quando nós confiamos, nós não tememos os inimigos. Nós não tememos por quê? Porque nós temos o Deus que está conosco, nós temos o Deus poderoso conosco, nós temos a mão do Senhor conosco para nos auxiliar. Meus irmãos, Deus, Ele nos deu a sua proteção em Cristo Jesus. Diante do inimigo, nós precisamos nos lembrar ao nosso coração, muitas vezes apavorado, incrédulo, que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Você está guardado, você está guardada em Cristo Jesus, porque a fé, a confiança nos coloca em Cristo Jesus. E como diz Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, nós estamos à direita do Pai, porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque pela fé em Cristo Jesus, assim como Jesus está lá à direita do Pai, nas regiões celestiais, nós também estamos. Estar à direita do Pai é lugar de honra. Estar à direita do Pai é ter o cuidado do Rei do Universo, a cuidar das nossas vidas. Nós não temos por que temer os inimigos dessa existência. Por mais que esse vírus seja apavorante, por mais que ele cause, tire a noite de sono aí de muita gente, nós temos o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que não nos abandonou e nós confiamos nele. Por fim, o salmista ainda nos revela outra orientação. A quarta orientação que ele nos dá aqui é que no dia do mal nós precisamos almejar a glória de Deus no livramento. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que a tua glória seja manifesta no livramento que o Senhor há de operar em minha vida. Deus, Ele permite muitas vezes na vida dos seus servos, irmãos, situações delicadas, situações onde vemos a nossa vida por um fio. E nessas situações é natural que o nosso coração se volte para Ele, peça a Ele o seu auxílio, a sua ajuda. Agora, este pedido que nós pedimos a Ele tem um propósito maior. Pedimos a Deus a sua ajuda, pedimos a Deus a sua misericórdia, não porque queremos ter uma vida confortável, porque o fim último das nossas petições não pode ser isso. Caso contrário, nós colocaríamos Deus numa situação de meio, de instrumento, e não como fim. Deus é o fim de todas as coisas. De maneira que quando estamos com a nossa vida por um fio e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, tem um propósito, uma motivação por trás de tudo isso, que é a glória de Deus. Pedimos: Senhor, me livra, Senhor, me cura, Senhor, me restaura, para que o teu nome seja exaltado, para que as pessoas vejam o que o Senhor fez em mim e assim glorifique, e assim te honrem, e assim te reverencie. Irmãos, este é o propósito. Este é o propósito dos apertos, das calamidades que nós passamos nessa vida. O refrão do Salmo 57 nos revela o motivo do pedido de socorro que o salmista faz. Ele deseja que Deus seja glorificado no seu livramento. Diz assim o versículo 5: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. É assim que o salmista termina essa primeira sessão do Salmo 57. Senhor, teu nome seja exaltado. Senhor, que o Senhor resplandeça sobre o mundo, que a tua glória seja vista pelos homens. Agora detalhe, como é que a glória de Deus iria ser vista diante dessa circunstância? Pelo livramento. Quando o salmista fosse liberto, salvo daquilo que ameaçava a sua vida. Irmãos, ele desejava que Deus fosse glorificado. O professor Alan Harman
né, que é um professor presbiteriano, ele comentando essa passagem em seus estudos, ele diz que o modo de Deus obter glória é exibindo o seu poder contra seus inimigos. E aí, abra sua Bíblia comigo e veja Êxodo capítulo 14, versículo de número 4. Diz assim, Êxodo 14, versículo de número 4. Essa situação aqui é a situação de Deus lá contra o faraó do Egito, diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, Deus diz, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Como é que Deus aqui revelou a sua glória? Destruindo o exército de Faraó. Destruindo o exército de Faraó. Então, Deus, ele permite momentos de calamidade e perigo na vida do seu povo, para que ele possa, na vitória contra o inimigo, ser glorificado. Meus irmãos, nós precisamos preparar a festa, porque em breve essa situação vai passar. Em breve esse vírus vai ser controlado. Esse vírus já não vai mais causar pavor em nosso coração. E em meio a esse livramento que o Senhor está nos permitindo, nós então mostraremos ao mundo a glória do nosso Deus, que permite que Faraó se levante com os seus exércitos, mas é glorificado quando vence o inimigo. Davi pede aqui em sua oração, Davi aqui ora e canta em seu hino dizendo, né, Senhor, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. O poder de Deus é exaltado quando o inimigo se vê prostrado. Se vê prostrado. Quando ele, irmãos, não tem mais força para nos assombrar. É com o desejo de que Deus seja glorificado e honrado pelos povos que o salmista clama por livramento, nos mostrando a motivação das orações dele e a motivação que deve estar em nossas orações. Por que nós devemos orar ao nosso Deus? Porque o comércio não vai bem, porque há um risco da nossa empresa quebrar, porque eu posso perder o emprego. Não, irmãos. Tudo isso é consequência. O fim das nossas orações é a glória de Deus. O fim é que Deus seja glorificado naquilo que Ele está fazendo aqui e agora nesse mundo. E nós clamamos a Ele, manifesta, Senhor, o Teu poder, para que o Teu nome seja glorificado, para que as nações possam ver a Tua sabedoria, possam ver a maneira como o Senhor dá inteligência aos homens, para que os homens possam saber como lidar com as pestes, contra as epidemias que surgem nesse mundo. Meus irmãos, qual tem sido a motivação das suas orações por esse momento de calamidade que todos nós estamos enfrentando? Qual é a motivação? Por que você tem pedido para que esse vírus vá embora logo? É para que você possa voltar a ir à praia? É para que você possa perder esse medo de que sua empresa quebre? É para que você possa voltar a rever uma pessoa ou outra que há muito tempo você não vê? Voltar a viajar? Questione, qual é a motivação das suas orações? Deus, irmãos, Ele deve ser exaltado em nossa salvação. Ele nos livrou da condenação eterna para que a sua glória seja exaltada. Nessa existência, irmãos, de muitas coisas seremos salvos, de pestes, de enfermidades, de acidentes e incidentes, tudo isso para a glória do nosso Senhor, para que a glória de Deus brilhe no mundo. Essa deve ser a motivação que leva o nosso coração a clamar e a pedir ao Senhor o seu socorro. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele nos deu força para enfrentar esses dias maus, esses dias que temos passado. Para isso, nós precisamos nos apropriar da confiança na fidelidade dEle, porque nós oramos baseado na promessa que Ele nos faz. E as promessas dEle sobre nós, irmãos, nos dá a certeza de que podemos pedir de acordo com elas e receberemos da parte do nosso Deus. Portanto, creiamos no Deus poderoso, invisível, mas real, no Deus soberano,
que está sentado no volante a conduzir a história da humanidade. Que nós possamos crer nele, não nos afastar dele, crer nele, mesmo que não vejamos, porque é um exercício de fé. Faça como a criança, que cessa seu choro quando está perto daquele que lhe dá segurança. Meu menino, às vezes está lá meio assustado com alguma coisa. Esses dias ele se assustou com uma galinha que estava no muro da casa. Ele ficou tão apavorado, ele viu aquela galinha e aquela coisa toda e tal. Mas quando ele chegava perto da sua mãe e do seu irmão, isso lhe dava uma segurança, que imediatamente o choro, né, cessava. Que imediatamente aquela sensação de insegurança cessava. Seja como uma criança, vá até Deus e deixe seu coração descansar em Deus, no Deus que é fiel, no Deus que é misericordioso e que nos capacita e prepara para enfrentar os dias maus. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça nesses dias que temos vivido e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Amém? Amém. Michel está colocando aí, né, que tudo que está acontecendo realmente é para a glória de Deus, Michel. É exatamente isso. É só para mostrar ao homem a nossa pequenez. É só para nos dizer o seguinte: vocês pensam que estão no controle, mas sou eu que estou no controle. O nosso Deus diz para nós. E nós precisamos descansar o nosso coração nele. Precisamos confiar de que ele tem um tempo certo, um tempo determinado para tudo isso. E em breve veremos então ali a salvação, o grande livramento que o Senhor tem nos dado. E se você acha que Ele não vai dar livramento a você, eu quero dizer que todos nós estamos sujeitos a esse vírus, né? Pessoas que se julgavam fortes demais, de repente partiram, morreram porque o vírus tomou a sua vida, né? Então, irmãos, Deus já tem nos dado livramento. Que Deus continue abençoando a vida do Michel, a vida dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, Ana Cleide,